Platelmintos, doenças verminosas, aula 2. Nesse vídeo a gente vai falar de duas verminoses, a cisticercose e a esquistossomose. Amores, eu poderia esperar uma semana para publicar o segundo vídeo, mas aí eu acho que a gente ia se estender muito nesse filo. Então, pra gente terminar aqui, eu vou colocar esses dois videozinhos numa semana. A cisticercose, gente, é o seguinte: somente a Taenia solium, então se liga que também é uma doença causada pelo verme Taenia solium da classe Cestoda. Se a gente come a carne do porco mal cozida, como a gente tinha visto, a gente acaba desenvolvendo a teníase, que é o verme gigante no nosso intestino que nós tínhamos visto. No entanto, se nós tomamos a água que o porco tomaria ou o alimento que foi contaminado com essa água em uma horta, a gente vai ter a situação de cisticercose. Assim como o porco espalha as larvinhas pelo seu corpinho, nós teríamos também essa possibilidade infeliz de espalhar esses ovinhos pelos nossos tecidos, incluindo órgãos nobres, como os rins, o coração, os olhos. Às vezes tem uma coisa que se chama canjiquinha, que fica aqui, ó, uma marquinha na parte branca do olho, e até o cérebro. Tem muita questão no vestibular, muita mesmo, falando. Um determinado atleta entrou no hospital, fez uma tomografia com uma suspeita de tumor no cérebro. Quando perceberam, era um ovinho de Taenia solium e pode levar à morte, ok? Tem alguns casos, inclusive eu já falei isso para vocês, de uma professora, sempre dou aula, tem uns alunos que disseram que tem uma professora na cidade que tem um caso que foi pesquisar, tava passando mal e tal, e ela vive até hoje com um ovinho no cérebro, tá? Um cisticerco, mas que o cérebro fez uma barreira de isolamento e ela consegue viver normalmente em relação a isso, mas é uma doença bastante séria. Antes a gente comer a carne do porco e desenvolver uma teníase, que é tratável, do que desenvolver uma cisticercose. A Taenia saginata não causa isso, apenas a Taenia solium, tá? Larva do cisticerco, forma de contaminação e ingestão dos ovos presentes em alimentos como verduras, frutas e a água também. Hábitos higiênicos como lavar a mão antes das refeições. Agora a gente está com esse hábito bastante constante, porque a gente pode estar mexendo na terra com fezes humanas, com ovos e aí entrar em contato. E o homem passa a ser o hospedeiro intermediário desse verme que contém as larvas. Aqui tá mostrando um cérebro, não um cérebro humano, provavelmente um cérebro de porco, e é como ficaria o nosso cérebro, talvez não com essa quantidade, tá? E ali tá um cisticerco, um ovinho na carne bovina, mas aí de Taenia saginata, beleza? Então, ó, órgãos nobres como cérebro e coração, e aí tem um probleminha porque ele cai na corrente sanguínea e se espalha pelo nosso corpinho. E aí, pra gente terminar, gente, nós vamos falar da esquistossomose. A esquistossomose é causada pelo Esquistossoma manzoni e ele é da classe Trematoda, como eu falei, é importante saber. Gente, o vestibular ama o que tem de questão de teníase, esquistossomose, cisticercose, vocês não tem noção. O hospedeiro definitivo são os seres humanos, ou seja, nós, onde conclui o ciclo reprodutivo. E o hospedeiro intermediário é o caramujo bionfalaria. Então se liga, gente, tu tens que saber, a espécie sempre cai porque o caramujo é um molusco, tá? Caramujo é de água doce, caracol é terrestre. Inclusive eu falei no passado, vou repetir que agora te interessa. Caiu na UFSC, se eu não me engano, o ciclo da cisticercose todo, e a resposta que tinha que marcar, uma das respostas que tinha que marcar como certa, é que o transmissor era um caracol é terrestre. E aí uma aluna nossa entrou com recurso e dizendo que estava errado, né? Ela não marcou porque era um caramujo que é aquático. Não sei se foi pelo recurso dela ou recurso de outras pessoas, a questão foi anulada, então fica atento. Eles não vão cometer esse erro de novo. Então é um caramujo de água doce, então se eu entrar numa água contaminada marinha, no mar, não vai ter o problema desse tipo de doença, tá? Somente em água doce. Então vamos falar do ciclo. Primeiro, eles são dois animais, então eles não são monóicos, eles são dioicos, com dimorfismo sexual. O que significa dimorfismo sexual? Macho e fêmea são bastante diferentes. Os dois são achatados, o macho quando adulto tem um orifício aqui no seu
abdômen, e a fêmea, quando adulta, fica o tempo todo, tu vai ver em laboratórios isolados, sempre estão os doisinhos juntos, tá? Eles dá pra ver, eles são assim, ó, pequenininho, dá pra ver olho nu, aí tu olha numa lupa, eles ficam conectados o tempo todo copulando. Quando está uma pessoa contaminada, já saberemos como ela se contamina, esse macho e fêmea ficam no fígado da pessoa, causando problemas hepáticos, que significa problemas no fígado, inflamação nesse fígado. Macho e fêmea ficam ali copulando o tempo todo e produzindo ovos, sempre que tem cópula, a produção de ovos. Esses ovos caem no intestino, anota aí, através de uma ligação de vasos, existem vasos, uma circulação que se chama porta hepática, que é uma circulação de vasos sanguíneos que une o fígado diretamente com o intestino. Esses ovos vão cair através desse tipo de circulação no intestino, a pessoa vai eliminar suas fezes. Mora num lugar que não tem tratamento básico, porque as fezes chegam na água, tá? Numa água doce. Se nessa água doce tem o bioma falária, e aí ferrou. Porque o que acontece? Olha que interessante. Esses ovinhos vão se transformar em larvas ciliadas. Como que são o nome dessas larvas? Miracídios. Tenho que saber o nome da larva ciliada. E esse miracídio é capaz de ter penetração ativa na pele do caramujo. O que significa? O caramujo não precisa comer, não precisa fazer nada. Ele penetra no caramujo de forma direta. Lá no caramujo vai acontecer essa situação dos esporocistos e eles vão se transformar em cercárias, ok? Esses miracídios, eles vão ter uma transformação em um outro tipo de larva, que são as cercárias. Essas cercárias têm esse formatinho e assim como o miracídio conseguiu entrar, a cercária vai conseguir sair, perfurar a pele do molusco e conseguir sair do corpo dele. E qual é o detalhe? Tu tá lá bem de boa na lagoa, com um pezinho molhando, chegar, se fosse visitar lá os teus avós no sítio, tem uma aguinha lá, fosse molhar os pés, fosse tomar um banho, entraste, olha ali, o rapaz tá só com as mãozinhas ali, ó, com as mãozinhas, com os pezinhos na água, e esse bichinho, essa larvinha vai ter penetração ativa no corpinho do ser humano, ok? Dói, não dói, dá uma coceira, tinha até uma máxima, coçou, se liga que pode ser uma cercária entrando, uma coisinha mínima. Essa cercária é a larva que vai migrando pelos vasos sanguíneos até chegar no fígado, várias vão entrar, né? Os machos e as fêmeas vão se encontrar e aí vai recontinuar o ciclo. O que causa? Uma inflamação no fígado, um inchaço, uma dor bastante grande. Ali ó, tá dizendo, ó, formas larvais, miracídios penetram ativamente nos caramujos, cercárias penetram nos seres humanos. Profilaxia, saneamento básico, não nadar em águas infestadas por caramujos, hábitos higiênicos como não defecar ao ar livre, ferver a água a ser bebida, entre outros. Aí, meus amorizinhos, esses são os sintomas. Um super inchaço dessa barriga devido à inflamação do fígado. O fígado em si vai ter um tamanho maior do que o normal, o que já vai inchar, e quando esse fígado incha, os vasos ficam bloqueados, os vasos linfáticos, os líquidos eles chegam no tecido aqui abdominal e não conseguem sair porque estão comprimidos por esse fígado inchado, ok? Por isso que é chamado de barriga d'água. Aqui tem uma fotografia dos ovos e uma fotografia da cercária de microscópio. Beleza, meus amores? Essas são as características da esquistossomose, famosa barriga d'água, também chamada de ascite. Quando a gente vê documentários de pessoas, de crianças, normalmente, que moram em regiões bastante pobres e sem saneamento básico, e vê elas bastante magrinhas e fraquinhas, porém com essa barriguinha, muitas vezes é esquistossomose. Beleza, meu amorzinho? Aí a gente fechou essa semaninha, nem doeu, né? Porque isso tudo tu já sabia. A gente só relembrou uns detalhes para gabaritar qualquer vestibular que venha falando sobre isso. Tomara que venha pra gente sambar na cara do vestibular.